Oi, oi, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Então, assim, por que é um vídeo que eu não gostaria de ter gravado? Porque simplesmente ele não nasceu da minha própria vontade, né? Eu não acordei hoje de manhã e falei assim, ai, que vontade de gravar um vídeo que fale sobre isso. Não foi assim, até porque pra mim não é um tema que é relevante na minha vida espiritual, né? Eu já tenho isso bem claro, só que dessa semana eu recebi algumas mensagens e tal, e aí de repente eu vi uma necessidade. Então eu estou aqui para, desde o que eu possa acrescentar e o que eu possa falar, que seja de ajuda aí para algumas pessoas terem um maior entendimento sobre o assunto, tá ok? Então, Tânia, por que os adventistas, no Brasil no caso, não usam joias, né? Por que está mal visto? Por que não deve? Isso é antigo, isso não é um tema cultural, não é? O que seria? Qual o conceito da modéstia cristã, então? Está errado, não está errado? Enfim, gente, são perguntas que no fundo, me deixam tristes, né? Triste, assim, são perguntas que realmente me entristecem. Porque eu acho que já ao longo dos anos e sei lá, tanto acesso que a gente tem ao conhecimento e a própria palavra de Deus, né? A gente ainda tem dúvidas tão simples. Pra mim, no caso, simples, vocês já vão entender o que eu quero dizer, tá bom? Então, assim, pra você que não me conhece, meu nome é Tânia Tavares, eu sou teóloga, sou brasileira, mas moro na Espanha faz 15 anos, estudei aqui. E já viajei aí em torno de uns 14 países, por isso muita gente me escreveu, né? Perguntando, muita gente tão pouco, né? Porque assim, né? Algumas pessoas me escreveram e perguntando aí, Tânia, você como teóloga, como mulher, como uma pessoa que já viajou, já viu outras culturas, o que você pensa sobre isso? Então eu estou aqui para responder essa pergunta, mas quem me conhece sabe que eu não gosto de achismos, né? Ah, porque eu acho isso. Ligar a câmera e dizer eu acho alguma coisa é muito fácil, é muito, né? Digamos assim, que qualquer um pode fazer isso e achar muita coisa sobre tudo, assim, né? Então, eu não faria isso. Então, o que é que eu fiz? Eu fui investigar de novo, porque eu já estudei sobre isso, mas eu fui estudar de novo, fui investigar alguns textos, fui aí agora faz algumas horas eu estava falando com o meu professor, com o que foi o meu professor de grego. Aqui na faculdade nós fazemos 4 semestres de grego, eu sei que no Brasil algumas faculdades fazem um, mas mesmo assim, mesmo fazendo os meus 2 aninhos de grego, eu quis me assegurar em algumas coisas. Por quê? Porque muitos textos, na interpretação do texto, ele precisa ser feito desde a língua original, né? Em alguns textos que eu vou usar aqui, ele foi feito na língua, no Novo Testamento, então eu queria ter aí um embasamento de alguém que é realmente especialista nisso, e é o que eu fiz. Então eu quero deixar bem claro aqui que não é o que eu acho, tá ok? Eu não gosto disso, eu não faço isso, quem me conhece já sabe. Então eu estou aqui para falar um resumo de muitas horas, gente, muitas horas mesmo de investigação, e não só hoje, não só aqui para fazer esse texto, senão, né, tudo que eu já estudei nessa vida. Então, eu espero ajudar vocês e que fique claro um pouco aí o tema, vocês vão pensar comigo, tá ok? Eu não vou dar receitinha pra ninguém. Eu acho assim que às vezes nós como cristãos, a gente quer receita pra salvação, né? A gente quer que alguém venha e dê assim, olha, com 2 xícaras disso, com uma colher disso e com uma colher disso, você vai pro céu, tá ok? Assim tá tudo certo. E a vida cristã, ela não é assim, né? Ela é pessoal, ela é um processo, ela não tem medida, né? Exata pra ninguém. Então eu não vou dar receitinha pra ninguém, gente. Se você tá aqui nesse vídeo buscando uma receitinha pra ir pro céu, pra salvação, ai, Tânia, me diga o que eu tenho que fazer pra ser salvo. Eu posso usar joia? Não posso usar joia? Como que é isso? Qual dessas coisas eu tenho que fazer pra ser salvo? Gente, as coisas não funcionam assim. E infelizmente toda essa confusão ela surge por causa disso, né? Porque a gente quer receitinha de bolo, né, para nossa salvação. E ela não funciona muito bem assim. Então, se você quer ver esse vídeo, eu te convido a pensar, né? A pensar comigo, a usar aí a sua mente, e vamos aí dar muita volta em alguns textos. Então, provavelmente esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Não, agora eu estou no começo, ainda não sei quanto que vai dar, mas a gente vai fazer aqui um estudo de alguns textos que são usados como argumentos para o não uso de joias por cristãos. O meu vizinho
O meu vizinho, ele tá fazendo alguma obra, alguma coisa aqui. Então, vocês vão ouvir um barulho aí de vez em quando, beleza? Mas é isso. Então, bora lá fazer um estudo da Bíblia, que é o que eu mais amo nessa vida. Bora? Bora. Lógico, eu tô escutando vocês aí dizer, tá? Bora, bora. Vamos lá. Gente, Tânia, o que você pensa sobre o uso de joias? Como eu disse, eu não penso nada. Eu vou na Bíblia e vejo o que a Bíblia fala. Então, biblicamente, o que a gente pode falar sobre a modéstia cristã, né? O uso de a mulher cristã, ela não deve usar joias? O deve? Ou qual é o sentido da modéstia, maquiagem, enfim. Todas essas questões aí que muitas pessoas têm muita dúvida, embasam toda a sua vida cristã, né, nessas questões. Então, vamos lá. Algumas pessoas dizem que o povo de Israel, eles não usavam joias antes do tempo que eles passaram no Egito como escravos, né? Que a gente começou aí ter esse uso de joias dentro do povo de Israel depois da escravidão ali no tempo do Egito, que eles foram contaminados com a cultura egípcia. Então eles saíram ali do Egito com essa questão e passaram a usar joias, mas que antes disso as pessoas, né, que acreditavam em Deus, né, elas não usavam. Esse argumento não tem nenhum embasamento bíblico. Biblicamente isso não existe, não tem como provar isso, né, que as pessoas antes ali do Egito não usavam, não. Por quê? Porque, por exemplo, quando Abraão, que é o pai da fé, né, que foi aí o pai do povo escolhido, biblicamente, tá, gente? Tô falando tudo isso através da Bíblia, né? Como eu tô falando, a história, ela é assim. Quando ele foi escolher esposa para o seu filho Isaac, ele mandou um servo dele ir num poço escolher ali e tinha um certo sinal, né, que Deus tinha que dar para que ele soubesse que aquela mulher era escolhida para o filho dele. E aí o servo dele foi lá, e quando a mulher chegou e Deus deu ali o sinal e tal, ele deu um presente para essa mulher, né? E o presente que ele deu para ela, curiosamente, foi um brinco e braceletes, né? Braceletes. E isso tá lá em, vamos ver, Gênesis 22. Gênesis 24, né? Na verdade, ali o capítulo. Então, ele deu um brinco, né? E 2 braceletes para a mulher que Deus tinha dado sinal de que era a mulher escolhida para o filho dele, né? E nós estamos aqui falando do pai da fé, né? Antes de qualquer coisa existir, do povo existir, né? O povo de Israel existir antes de qualquer coisa. Então, né? Assim, outros temas a gente poderia escolher e realmente não teríamos esse embasamento. Então, esse argumento, ele biblicamente, ele não se sustém, né? Depois sim, né? Tiveram ali a escravidão no Egito, os israelitas saíram, e lá em Êxodo 32 diz como Deus diz para as pessoas, né, para os israelitas pedirem, né, as joias para os seus chefes, para eles irem embora. E aí eles foram cheios de joias, né? Eles foram com as coisas, né, pelo deserto, suas esposas e filhas colocaram, né, as coisas nas suas orelhas e tal para sair carregados aí de ouro. E aí muita gente usa isso dizendo que antes disso não se usava, mas realmente, biblicamente, não é assim. Até hoje, se você vai em Israel, você vê que as mulheres israelis, não sei como se fala em português, elas andam adornadas, né? Ali com seus... E é um povo que tem o Antigo Testamento muito presente na sua religião. Então, se realmente fosse assim, era bem difícil de se suster esse argumento. Logo mais, a gente tem vários exemplos ali na Bíblia de pessoas que usaram joias e colares, né? Salomão, quando ele fala da sua amada ali em Cantares, você pode ler em Cantares 1:10, por exemplo, ele fala ali que quando ele fala dela, ele fala que ela levava brincos e colares, né? José, quando ele esteve no Egito ali como governador, ele usava um anel como sinal de autoridade. Saul, o primeiro rei de Israel, ele adornava o seu braço com bracelete, 1 Samuel 1:10. Daniel também, né? Diz ali que quando ele foi honrado, né, e foi escolhido ali como o terceiro senhor do reino, ele levava um colar de ouro, né? Deram para ele um colar de ouro como sinal de que ele estava sendo ali honrado.
Esther, ela passou por um processo como que eu poderia dizer, um tratamento de beleza, né, digamos assim, ela passou por um tratamento de beleza para ser apresentada diante do rei, enfim, né, e também em alguns textos, né, do Antigo Testamento, a joia ela é usada como sinal de algo bom, né, Provérbios, que eu notei aqui, tem outros textos, mas eu vou usar esse aqui, Provérbios 25, 12. Vamos lá, Provérbios 25, 12, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte: se fosse algo ruim, se fosse algo reprovável, né? Se fosse algo realmente assim, mal, não estaria isso aqui, né? Eu tenho certeza disso. Então, Provérbios 25, 12, diz o seguinte: como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio, repreensor para o ouvido ouvinte. Né? Então a pessoa sábia que repreende alguém, né? E a pessoa que sabe ouvir a repreensão de uma pessoa sábia, né? Sabe ouvir um bom conselho, essa pessoa ela é considerada como brincos de ouro e gargantilhas de ouro fino, né? Então ele compara algo bom com joias, né? Porque é com relação a algo bom. Logo nós temos em Ezequiel, eu acho que é um dos textos assim que eu poderia só falar desse texto aqui agora, mas infelizmente, sei lá, tem muitos outros textos que eu quero compartilhar aqui com vocês, mas realmente esse vídeo ele poderia somente se tratar, eu poderia embasar toda essa argumentação somente com Ezequiel 16, né? Mas eu vou usar aqui outros. Ezequiel 16, o que acontece? Ele fala ali do povo de Israel, né? Ele fala de Jerusalém. Ele compara Jerusalém, Deus, né, ele tá fazendo ali uma comparação de Jerusalém como uma mulher, né, uma mulher que ela foi achada, ela foi resgatada, ela foi bem tratada, ela foi amada, ela foi, assim, ela se transformou numa rainha, né, Deus fez dela uma rainha, e de repente ela usa tudo que Deus tinha dado para ela para se prostituir, digamos assim, diante do seu marido, que ali é considerado Deus, e Jerusalém a sua mulher, né? Então ali ele fala assim, né, no caso aqui, o autor ele compara as bênçãos de Deus, que Deus deu ao povo, como adornos, né? Vamos ler lá em Ezequiel 16, 9. Eu vou tentar, essa Bíblia ela tá em espanhol, então eu vou tentar traduzir assim, automático mesmo, porque a versão que eu tenho aqui em português, ela tá um pouco antiga, eu não gosto muito, mas eu vou... Bom, vamos ler aqui. Eu gosto mais dessa tradução aqui, Ezequiel 16, tá bom? Essa Bíblia é bem velhinha, de certo, até mesmo, gente, se alguém quiser mandar uma Bíblia em português atualizada, eu agradeço, porque essa Bíblia eu tenho ela desde os meus 15 anos. E todas as Bíblias que eu tenho aqui, eu tenho várias Bíblias aí, e todas elas estão em espanhol, então, enfim. Ezequiel 16, versículo 9. Vamos lá. Então te lavei com água, né? Deus está falando ali do povo de Jerusalém, né? Do povo de Israel. O que ele fez com o povo, né? Eu te lavei com água e te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo e te vesti de bordadura e te calcei com pele de texugo e te cingi de linho fino e te cobri de seda. E ali no versículo 11, tô lendo Ezequiel 16, versículo 11. E agora eu vou pro 12, diz assim, 11, né? E te ornei de enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do seu pescoço. E te pus uma joia na testa e pendentes na orelha e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata e o teu vestido foi de linho fino e de seda e bordadura. Nutriste-te de flor de farinha e de mel e de óleo e foste formosa em extremo e foste próspera até chegares a ser rainha. Olha que coisa linda, gente. Deus está dizendo assim, gente, eu peguei o povo de Israel, eu peguei Jerusalém e tirei ela do lodo, tirei ela dali e transformei ela numa rainha. E ele usa, né, aí a metáfora de usar ali os adornos como bênçãos, né? Como as bênçãos que Deus tinha derramado ao povo. E aí depois ele diz lá, né?
Depois ele fala ali que ela pegou e tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata e fizeste imagens de homens e te prostituíste com elas, né? E tomaste os teus vestidos e os cobristes o meu óleo e o meu perfume e puseste diante delas. E depois diz, e mataste a meus filhos e o entregastes a elas para os fazerem passar pelo fogo. Né, a gente sabe ali que o povo de Israel em determinado momento se misturou com outros povos e começaram a fazer sacrifícios que os outros povos faziam para os outros deuses pagãos deles. Então Deus fala assim, gente, eu abençoei vocês tanto, eu tirei vocês do nada, eu fiz vocês uma grande nação. E aí quando vocês estavam lá em cima, quando vocês eram rainhas, príncipes, reis, né, digamos assim, comparando o povo, o que vocês fizeram? Vocês foram se misturar com outro, e todas aquelas bênçãos que eu tinha dado para vocês, vocês usaram em contra meu, né? Vocês deixaram, ou subiu na cabeça, digamos assim, né? Uma coisa bem mais simples, mas enfim. Então aqui Ezequiel, ele tá falando do povo, né, de Deus, de Jerusalém. E aí ele compara, né, a bênçãos com joias de novo. Então, assim, com adornos de novo, né? Então, realmente, joias é algo ruim? Realmente no Antigo Testamento as joias são coisas, é algo realmente tão abominável assim? Porque sinceramente, biblicamente, os versículos que eu encontro, eu não vejo isso, né? Eu vejo bastante exégeses, né, dos textos que falam de joias, eles sendo bem mal feitos, né? Porque quando você faz um estudo profundo de um texto, você tem que ver o contexto, você tem que fazer uma análise gramatical ali do texto, uma análise epistemológica, enfim. Então, quando você tira uma conclusão de um texto que não está ali, você fez um mau estudo do texto, né? Então, isso acontece com alguns textos que eu quero mostrar aqui para vocês, tá bom? Isso eu falei agora um pouquinho aqui do Antigo Testamento, alguns textos ali que eu encontro, que algumas pessoas usam como argumento. E aí lá no Novo Testamento, qual é o texto, assim, um dos textos mais famosos que as pessoas usam para dizer que o uso da joia, de adornos e de maquiagem e de, enfim, que tá errado, que as mulheres não devem usar, um dos textos que mais usados é 1 de Pedro 3, né? Vamos lá para 1 de Pedro. 1 de Pedro 3, versículo 3, né? Diz assim, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, né? E aí algumas outras versões dizem, né? Não se interessem tanto pela beleza externa, nos penteados extravagantes, nas joias custosas ou na roupa elegante. Em troca, vistam-se com a beleza interior, a que não se desvanece, a beleza de um espírito terno e sereno, que é tão precioso aos olhos de Deus, né? E aí muita gente usa esse versículo de 1 de Pedro 3:3 para dizer que aqui está o fundamento, né? Que a gente não deve usar joias, que a gente não deve ter uma, como diz assim, né? Que a gente não deve se preocupar demais com a nossa beleza exterior, incluindo, né? Aí, digamos assim, usando esse texto para fundamentar que a gente não deve, né? Que existe aí uma proibição de usar joias. E aí vem a questão do estudo do texto, né? O que esse texto está querendo dizer, do que fala esse texto, qual é o... E aí a gente vai lá e vê que realmente esse texto aqui, eu quero convidar vocês agora para ler o texto inteiro. Vamos lá. 1 de Pedro 3 diz assim, da mesma maneira vocês esposas têm que aceitar a autoridade de seus esposos. Então, ainda quando algum deles se neguem a obedecer às boas novas, que digamos é o evangelho, né, a vontade de Deus, que ainda mesmo se algum deles se negue a obedecer a boa nova, a vida reta de vocês falará sem palavras e eles serão ganhados a observar a vida pura e a conduta respeituosa de vocês, né? Aqui
Pedro 3, do versículo 1 ao 6. Esse é o contexto, né? A gente teria que ler o contexto inteiro. E aí vem, então, meninas, para que os seus maridos, eles vejam, né, aí uma vida pura, uma conduta respeituosa, não se interessem tanto pela beleza, né? Os penteados extravagantes, enfim, o que eu já li para vocês. E aí ele continua. Em troca, vistam-se com a beleza interior, a que não se desvanece, a beleza de um espírito terno e sereno, que é tão precioso aos olhos de Deus. Assim é como luciam, essa palavra seria assim, é como se viam lindas as santas mulheres da antiguidade. Elas colocavam sua confiança em Deus e aceitavam a autoridade de seus maridos. Por exemplo, Sara obedecia a seu esposo Abraão e chamava Senhor. Vocês são suas filhas quando fazem o correto sem temor ao que os seus esposos pudessem fazer ou sem algum espanto, né? Como algumas versões também falam. Vamos lá, ok? Então aqui vem a questão aqui que eu quero agora conversar com vocês, né? Tem muitos e muitos anos que eu vou na igreja, que eu sou cristã, né? E milhares de vezes eu vi esse versículo, né? Que o seu adorno não sejam joias, que o seu adorno não sejam coisas, que você tenha um espírito manso. Ok, ótimo, eu já vi esse versículo milhares de vezes. Agora, o contexto dele aqui foram poucas as vezes que eu realmente vi e escutei o real sentido desse texto aqui. Quer saber? Vamos lá ver? Vamos ver como muda muita coisa quando você pega o texto e vê o sentido real do que ele está querendo dizer, né? É um texto, primeiro, ele está sendo dirigido a mulheres casadas, né? Aí já começa, a gente já elimina, assim, né? Uma grande porcentagem de mulheres, né? Então é um texto que ele se usa para condenar o uso de certas coisas em todas as mulheres, e um texto que, para começar, é um texto para mulheres casadas, né? Para as esposas. Então, será que é um texto que ele tá... Tem um mosquitinho aqui. Será que é um texto que está sendo realmente dirigido a todas as mulheres? Sim, de certa forma sim, se você quer casar, né? Se você tem o plano de casar na sua vida, porque se você não tiver o plano de casar e você não quer casar e você quer ser solteira pro resto da sua vida, ou se você é solteira pro resto da vida, quem sabe esse versículo ele não vai se fazer na sua vida tão literalmente. Mas, para começar, contextualmente, né, ali o contexto dele é um texto que ele está sendo dirigido às esposas, né? A gente começa por aí. E aí diz assim: da mesma maneira, vocês esposas têm que aceitar a autoridade de seus esposos. Ai, Tânia, mas como que negócio de... Já começa dizendo que a gente tem que aceitar a autoridade dos nossos maridos. Realmente, é um texto, assim, bem difícil de engolir, né, nessa questão aí de autoridade. Mas se você entende a mentalidade do homem, a mentalidade da mulher, como cada um funciona e tal, você entende que os homens, eles gostam de ser admirados, eles gostam de ser respeitados, né, pelas mulheres deles. Então, não tem nada mais belo para um marido que sentir a admiração da sua esposa, né, que a sua esposa o admira, que a sua esposa o respeita. E até então, aí, eu, Tânia Tavares, não vejo nenhum mal nisso. Então, eu entendo que um marido, ele deve ser respeitado, ele deve ser admirado pelo que ele é, pelo ser humano que ele é. Se você não admira o seu esposo, se você não respeita o seu esposo, quem sabe aí precisa alguma comunicação, mas enfim, esse não é o tema do nosso texto. Mas até aí, ok, né? A gente tem que aceitar, que a gente deve respeitar, que a gente deve admirar nossos maridos. Então, ainda quando algum deles se neguem a fazer a vontade de Deus, mesmo se você tiver um marido que, quem sabe, não acredita no mesmo que você, ou não tem uma conduta tão reta, não tenha, né, aí alguns princípios que você tem, mas é o seu marido, você escolheu ele assim, né, digamos assim. O que você deve fazer? Você deve se calar, você deve, se ele fizer algo errado, você deve fazer também, só porque ele é seu marido e ele manda em você. Se ele falar pra você fazer alguma coisa errada, você deve fazer? Não, gente, o versículo não tá dizendo isso. Ele tá falando assim, a vida reta de vocês falará sem palavras, né? Então, assim, dizem assim, né, se ele é teu marido, se ele te mandar calar a boca, você cala a boca, né? Se ele disser algo pra você respeita. Sempre quando o que ele disser não for em contra do que Deus diz no seu coração.
né? Sempre quando o que ele fala e o que ele faz não vão ao encontro dos princípios de Deus. Sempre quando o que ele fala e o que ele faz não fira de ferir, né? Não fira a sua consciência, não. Gente, não sei, mas é isso aí que vocês entenderam, né? Desde que isso não machuque a consciência de vocês, né? E aí a gente vai continuar lendo. Então, assim, esses homens que quem sabe não tem essa conduta cristã como você é cristão, a gente tá falando aqui de pessoas cristãs, né? Desculpa aí meus amigos que não são cristãos, enfim, esse aqui é um texto assim um pouco, né, dentro da intimidade cristã aqui, tá? Desculpem aí se vocês não estão entendendo nada. Mas, diz assim, para você chegar no coração desse homem, para você mudar o caráter desse homem, para você fazer com que ele veja a bondade de Deus e ele entenda, né, o que Deus quer para a vida dele, tenha você uma vida correta, uma conduta correta, né, um espírito manso. E aí diz assim, não se interessem tanto pela beleza, né, externa. E aí eu pergunto, né, gente, eu já vi mulheres que se levantam antes do marido para que se arrumar, né, para se arrumar, porque quando o marido levantar, ele não pode ver ela assim, um pouquinho de maquiagem, sentar arrumadinha, sentar direitinho. Então, assim, eu vejo que tem mulheres que se preocupam demais, né, demais, assim, pela beleza mesmo, porque o marido delas, elas têm que estar impecável pro marido delas, né, porque ela conquistou eles assim, elas têm que se manter assim. E o que a Bíblia diz? Ela fala assim, não se interessem tanto pela beleza exterior, né, nos peinados, nas joias, na roupa elegante, né, em troca, se vistam da beleza interna, porque essa não vai embora. A maquiagem você tira, o brinquinho ali você tira, né? O penteado ele se desfaz, você vai tomar um banho, o que você fez no cabelo vai embora, entendeu? Se preocupem por ter uma vida interna linda, né? Um espírito terno e sereno, olha só que lindo, que é tão precioso aos olhos de Deus, né? Porque isso ninguém vai tirar de você, né? Isso você vai dormir, você vai levantar e você vai estar com o mesmo caráter. Isso ninguém vai tirar de você o seu caráter, né? Isso aqui é a mensagem que o texto está passando. Assim é como se viam as hermosas mulheres na antiguidade, elas colocavam a sua confiança em Deus e aceitavam a autoridade de seus maridos. Por exemplo, Sara obedecia a sua esposa Abraão e o chamava Senhor. Né, Sara ali, a gente está falando do pai da fé, né? Em alguns momentos a gente diz, né, que como Abraão, né, muitos homens deveriam ter e usar o exemplo de Abraão como homem. Abraão era um homem muito sábio. Abraão tinha fé, uma fé em Deus, né? Ele chegou ali querer, ali tem, né, o episódio dele com o filho dele. Abraão era o pai da fé, gente. Sabe, Abraão era um bom administrador, né? A gente sabe que Abraão era um homem rico. Ele era um bom administrador dos seus bens. Quantos homens levam sua família à ruína por não ser bons administradores, né? Então aí aqui, assim como nós falamos muitas vezes que a gente deveria usar Abraão como exemplo, como pai da fé, aqui fala assim como exemplo Sara, né? Sara obedeceu sua esposa Abraão e chamava Senhor. Vocês são suas filhas, né? Ela tá falando aqui, vocês são como filhas de Sara, então segue o exemplo dela ali, buscando ter um caráter puro, buscando ter um caráter sereno. Agora, diz assim, vocês são suas filhas quando fazem o correto, sem temor ao que os seus esposos possam fazer. Olha só. Diz, vocês sejam ternas, vocês sejam um espírito sereno, vocês sejam fiéis ao seu marido, você admire o seu marido, você respeite o seu marido. Sempre quando, desde que, né, vocês não tenham medo de fazer o que é o correto. Sem temor a nenhum espanto, né, como algumas traduções falam. Sem medo. Façam o que é correto, você que é uma filha de Deus, sabe? Tem muitas mulheres, e eu quero falar que tem muitas mulheres que se rebaixam dentro da sua vida íntima, sexual aí, né, para cumprir a vontade do seu marido e ferem as suas consciências, né? Ferem aí o seu pensamento, ferem esse sentimento, mas vocês são filhas de Deus, né? Quantos homens aí são desonestos nos seus negócios, né, e levam as suas esposas atrás junto,
né, sujam aí o nome da família, enfim, muitas coisas, né, e aí a mulher vai ali atrás. Mulheres, vocês não têm por que ser cúmplices, vocês precisam fazer o que é correto, vocês devem ser fiéis aos seus princípios, porque vocês, antes de ser esposas, vocês são filhas de Deus, e a sua consciência é a sua consciência com Deus, e antes do seu marido ser seu marido, Deus já era teu pai. Disso se trata esse texto. É disso que se trata esse texto, gente. 1 de Pedro 3, do versículo 1 ao versículo 6, ele está falando para as mulheres. Ele tem mais a ver da sua relação com Deus. Você como mulher, e ele fala que várias vezes, da sua relação com Deus, de como essa relação com Deus deve ser refletida na sua relação com seu marido. Ela fala, vocês respeitam o seu marido, mas vocês não esqueçam que vocês são filhas, vocês são minhas filhas, vocês são as filhas de Deus. Não deixe que ninguém corrompa a sua consciência. Não se preocupem por ficar tão aí se arrumando e fique beleza e joia e não sei o quê. Se preocupem por ter um caráter bom, se preocupem por ser mulheres retas, se preocupem por ser mulheres ternas, com uma conduta respeituosa. Se preocupem por isso, e quem sabe, quando os seus maridos começarem a olhar a retidão do seu coração, a mulher pura que você é, ele vai começar a mexer dentro dele. Entendeu? Eu falei, puxa, realmente, né? Eu tô fazendo algo de errado. E aqui diz, né? Aqui diz, a vida reta de vocês vai falar com ele sem palavras. Olha que lindo, gente. Não é lindo isso? Esse texto é maravilhoso. Texto maravilhoso. Então eu não sei quando, em que momento dessa história, da nossa história, ele passou a ser um texto de condenação ao uso específico de joias, né? Isso é fazer um estudo muito superficial, um estudo, eu diria até que trazendo consigo aí a história de tanto machismo na leitura de um texto. Por quê? Porque ele está falando totalmente o contrário. Ele está dizendo da relação da mulher com Deus. Somos filhas de Deus, né? Nós somos, como diz aqui, são a beleza de um espírito terno e sereno que é tão precioso aos olhos de Deus, né? E quando nós fazemos o que é correto, nós somos consideradas filhas de Sara. Então, assim, esse texto não tem nada a ver com uma proibição, né? Desculpa eu ser tão sincero, mas fazendo jus aí a, não sei como jus, né? Fazendo jus ao texto, enfim, fazendo aí sendo sinceros e corretos com a leitura do texto, ele não tem nada a ver com isso, né? Então eu poderia aqui começar e falar de outros textos também, mas o vídeo ficaria realmente muito largo. Então o que eu quero dizer para vocês, gente, né, para ir para as pessoas que me perguntaram muita coisa e tal. Gente, biblicamente, não dá para sustentar a ideia de que existe uma proibição clara e específica para o uso de joias. O que tem na Bíblia, né? O que tem na Bíblia? Ele fala de princípio. É um princípio, né? É o que eu disse no começo, a gente quer a receitinha de bolo, a gente quer viver a nossa vida espiritual com leite materno, né? Só que tem muito adulto aí que já deveria estar comendo comida sólida na sua vida espiritual, né? E ainda continua querendo dizer, posso ou não posso? Qual é a receitinha para eu ir pro céu? Eu faço isso, pronto, assim eu vou pro céu. Infelizmente, queridos, a vida não funciona assim. A Bíblia, ela fala do amor aos bens, né? Digamos assim, a ostentação. O problema de o princípio que alguns textos bíblicos nos passam é a ostentação, né? Você ostentar, né? Você, digamos assim, usar de algo para se achar, usando algo bem moderno, né? Você fica aí se achando, né? Você coloca algo, digamos assim, e tá se achando, né? Então a Bíblia ela não reprova o cuidado,
Ela não reprova você estar bem com você mesma, né? E de fato, o que chama mais atenção? Né? O que chama mais atenção? Eu acho que se uma pessoa senta do seu lado e ela não toma banho, ela não lavou seu cabelo, ela não tá aí com um cheirinho muito legal, ela tá com a roupa suja, ela vai chamar atenção também. Não é mesmo? Se uma mulher hoje em dia ela vai com um brinquinho no meio da rua, ela vai chamar atenção? Uma pessoa, ela coloca um brinquinho aqui, ó, um colarzinho, até um anel, se arruma, sai na rua. Ela chama atenção? Realmente, gente, ela chama atenção. Ela vai fazer diferença no meio das pessoas? Porque ela não tá falando aqui, ela tá falando da modéstia do espírito, né? Ela, em todo o tempo aqui na Bíblia, ela tá falando assim, da beleza interior. Essa ela não vai embora. Né? Então ela tá falando, você cuida da sua vida espiritual. Então quando é que a nossa beleza interna ela começa a se mostrar? Nos nossos atos, né? Não é andando na rua, gente, pensa comigo, andando na rua, se eu colocasse agora um brinquinho aqui, um reloginho aqui, uma pulseirinha, fosse andar na rua, ia fazer alguma diferença no meio da multidão? Aqui em Barcelona, nenhuma. E algumas cidades que eu sei do Brasil que eu já fui, tão pouco. Seria uma mais na multidão. Quando é que ela começaria a ser vista como uma pessoa diferente? Nos seus atos, nas suas palavras, na sua vida. E é disso que está se tratando aqui, né? Então a gente traz aí uma história de machismo muito grande. Por que eu falo machismo? Por quê? Porque a gente condena uma mulher que tá com uma joinha aqui no coisa, mas a gente não condena aquele homem que tá com um Rolex, por exemplo, no braço, que são verdadeiras joias, né? Caras. A gente não condena aquele homem, por exemplo, eu estou falando do homem, né? A gente não condena aquele homem que comprou um carro e simplesmente ele tá destruindo a vida financeira da sua família para poder pagar esse carro, né? Porque ele não tem, o orgulho dele é muito grande como para comprar um carro mais simples, né? E não levar a sua família na ruína para poder pagar um carro tão caro, né? O orgulho dele é muito grande. E aí a gente acha que esse texto e outros textos, ele fala de ostentação e a gente tá falando que é só do brinquinho ali. O princípio bíblico é a ostentação para homem e para mulher. Para homem e para mulher. Para o ser humano. Para todo ser humano que está aqui na Terra. Deus chama a gente a ser pessoas modestas, né? A gente humildes, serenas. E isso é muito mais difícil de que não usar um brinquinho. Né, não usar aí uma pulseira, né? A gente condena a mulher colocar um brochezinho aqui no pescoço, mas aí a gente não condena os homens que usam aqueles negocinho aqui no coisa do paletó, sabe como é? Eu esqueci o nome, né? Aquilo são caros, né? Aquelas coisinhas que coloca aqui na gravata, né? A gente coloca um enfeite no cabelo, mas se a gente pegar o mesmo broche e colocar aqui na roupa, a gente já é condenado. Então, assim, é fácil, né? É leite, né? Somos bebês que estamos tomando papinha, né? Na nossa vida espiritual, quando a gente deveria estar comendo alimentos sólidos. E o que seria alimentos sólidos? Alimentos sólidos seria a gente estar trabalhando no nosso caráter. Alimentos sólidos seria a gente estar trabalhando no nosso orgulho, a nossa vaidade. Alimentos sólidos seria a gente estar trabalhando o fato da gente julgar as pessoas. Eu não sou perfeita, nem nunca fui. Até às vezes canso das pessoas acharem que eu tenho que ser perfeita, porque hoje eu posso vencer o meu orgulho. Hoje eu posso ligar para alguém e pedir perdão de maneira fácil, porque eu tô aqui, ó, lutando com isso e hoje eu consigo. Mas amanhã pode acontecer alguma coisa comigo e eu erro, e eu peco, e eu caio, e meu orgulho ele vai lá em cima e não consigo pedir perdão para alguém. A minha luta é a minha luta, e isso é muito mais difícil do que tirar um brinquinho de uma orelha, do que tirar aí uma maquiagem do rosto. Isso é muito mais difícil, isso é alimento sólido. E aí quando a gente vê uma pessoa com um brinquinho, com uma corrente na igreja, a gente fala assim, mas é o mundo entrando na igreja. Até outro dia, se vocês quiserem, eu faço um estudo só sobre isso. O que seria o mundo entrando na igreja? Né? O que seria o mundo entrando na igreja? É o brinquinho, é a bateria, o que é?
Não é o orgulho, a inveja, a fofoca, o julgamento, o adultério, a corrupção, né? Qual dessas coisas vocês acham que é o mundo entrando na igreja, gente? O que Deus quer como alimento sólido? O que a gente vai levar lá pro céu? O que é? Eu aprendi que a gente vai levar o caráter, que o que a gente faz aqui na terra conta. O meu caráter é a única coisa que eu vou levar quando eu morrer, né? Quando eu for lá pra terra, quando me enterrarem lá, não vai sobrar nada. E se eu voltar a viver como a gente acredita, né? Que a gente volta a viver depois, se você não acredita nisso, desculpa que esse vídeo pareça tão estranho pra você, mas se eu voltar a viver depois, a única coisa que vai ficar é o meu caráter, né? Nem a joinha, nem o brinquinho que eu usar ou não usar aqui, ele não vai coisar. Ah, Tânia, mas então tá, então biblicamente você não acha nenhum embasamento? Não, não acho. Não existe, não tem como. Todos os argumentos que eu escuto, eles são facilmente, como tem a palavra, gente? Eu esqueço as palavras em português, poxa vida. Rebatidos, né? Os argumentos, eles são facilmente rebatidos pela própria Bíblia, com um bom estudo profundo do texto, né, da contextualização ali do texto. Então, e o tema de cultural, por que no Brasil as pessoas não usam joias e na Europa elas usam? Gente, o princípio é a ostentação, certo? Então tem muita gente que fala assim, no Brasil a gente não usa joia, mas aí você chega na Europa as pessoas usam joia, você chega nos Estados Unidos as pessoas usam joias. Sabe o que para as pessoas, por exemplo, aqui na Europa é ostentação? As formas como as brasileiras vão para a igreja, por exemplo. Aqui na Europa, as espanholas, as mais adultas, agora não tanto, porque como com a globalização e a chegada de tantos imigrantes, houve uma influência, né, dos imigrantes aqui na igreja, mas a princípio os espanhóis, as espanholas, elas iam na igreja de calça, como elas iam no dia a dia, para outros lugares que elas se arrumariam, elas se arrumam, são limpas, são normais, né? E elas vão na igreja, de repente, com o seu sapato de salto baixo, com a sua calça e com a sua correntinha e vão para a igreja. Para elas, sabe o que escandaliza? Escandaliza as brasileiras que vêm e tem que estar com salto agulha, né, de 20 centímetros, com um sapato que custa aí de repente uns R$500. Assusta que as mulheres, elas gastem tanto dinheiro em salão de beleza, né, aí centenas e centenas de reais em salões de beleza para deixar o cabelo bonito, para deixar a unha, para não sei o que, para não sei quanto. Né, aí a adoração, a beleza, né, a estética feminina que existe na América Latina em geral, não só no Brasil, é algo que escandaliza aqui na Europa, né? Então, de repente, aqui na Europa, você fazer isso escandaliza, mas aí as pessoas no Brasil vêm aqui e falam, nossa, eles estão sendo eles estão usando de um princípio, eles estão falhando, eles estão pecando, porque eles estão usando uma correntinha, né? E aí você chega no Brasil e de repente se encontra com coisas que aqui escandaliza. A gente chega lá na África, escandaliza outra coisa. Então, assim, é necessário uma sabedoria para entender que o princípio bíblico é a ostentação. Que o chamado que Deus faz é que nós tenhamos um espírito simples, né? Um espírito terno, um espírito de amor, um espírito reto, né? Uma conduta reta diante dos olhos de Deus. Esse é o chamado. Então, se num lugar a ostentação é entendida como alguma coisa, a gente deve respeitar. Se no outro lugar a ostentação é entendida como outra coisa, a gente deve respeitar. Né? Eu particularmente, né, depois de tantos anos na Espanha, eu também me pergunto, gente, que coisa mais inútil é o salto alto? Que coisa mais inútil é um salto alto, gente? Eu uso, claro que eu uso, por quê? Porque existem situações sociais que eu vou usar. Por quê? Porque senão eu vou parecer lá o bicho raro, o bicho estranho do lugar. Mas pra mim é uma coisa inútil. Mas tem igrejas que se a mulher for com um sapatinho mais baixo, um sapatinho mais esporte, ela tá faltando com respeito. Por quê? Porque ela deve ser, né, usar o salto alto ali, ela deve usar saia com salto alto, senão ela não está adorando a Deus. Então, tudo tem essa questão de cultura? Tem, mas não é no brinquinho que ela... Gente, não é no brinquinho que ela se limita. Ela tem todo um mundo. É toda uma sociedade, é toda uma história, é toda uma
antropologia ali, social que existe, né, na formação da sociedade daquele país, que trazem aí muitas coisas, né? E aí a gente quer definir, né, o que é em cada país alguma coisa de forma assim, tão a receitinha do bolo, né? Eu insisto muito nisso, né? O cristão, ele tem a fé dele muito superficial, ele gosta de receitinha de bolo, né? Ele gosta que a gente diga especificamente as coisas como devem ser, quando na verdade as coisas são muito mais complexas, né? São muito mais complexas. Então, gente, eu devo ou não devo usar joias? É a sua consciência com Deus. Ah, então você falou e no final não falou nada. Você que entenda o que você quer entender, né? A argumentação bíblica eu já te dei. Agora você deve ver onde você mora, como as pessoas entendem. O que você vai fazer vai te fazer sentir mal ante Deus ou não vai te se sentir mal ante Deus, né? Porque a gente não deve julgar. A gente não deve julgar aquele que entende que aquilo já não é pecado, aquele que entende que é pecado. Eu não devo julgar. Se você entende que não é pecado, eu não devo te julgar. Se eu entendo que é pecado, eu não devo te julgar. Ah, então é pecado. Não, gente, isso aqui não é pecado. A gente não tá falando de pecado. E agora muita gente não vai entender nada do que eu falei, mas tudo bem. O pecado, ele é outra coisa. Ele é outra coisa bem diferente. Usar ou não usar uma joia, ele não é a definição de pecado. A definição de pecado, ela é bem diferente, né? Então aí você tem que ver o contexto onde você mora, você tem que ver a sua consciência com Deus e como você se sente, né? Biblicamente não tem embasamento, não tem. Culturalmente existem várias diferenças, existem, mas ela não se limita a isso. Seria assim algo gritante, seria algo alarmante, seria algo brutal se eu dissesse, se resume nisso. Não se resume nisso, gente. As diferenças culturais, elas são gigantescas. E para você que queira me criticar, saiba que eu já viajei muito, né? E comparação a outras pessoas, pode que eu não tenha viajado nada, mas em comparação às outras eu já viajei muito e foi suficiente para abrir minha mente bastante, né? Como eu já disse no começo do vídeo. Então, gente, é isso, né? Você veja aí o que para você é ostentação, o que na sua vida tem te atrapalhado, né? O que na sua vida você tem te chamado a ostentar, né? Você como homem, o que na sua vida tem te chamado a ostentar, né? A mostrar para os outros a ostentação. Você como mulher, de repente você não usa um brinco, mas a sua forma de se atuar, a sua forma de falar, a sua forma de se vestir, o que tem sido a sua ostentação, né? Aí tem homens e mulheres que por ostentar coisas tem levado a sua família à ruína. Não usa um brinquinho na igreja, mas a sua vida financeira está em ruína. Por ostentar uma casa bonita, por ostentar um carro bonito, por querer tal móvel, por querer tal celular, por querer tal televisão. E a gente está centrado aí no brinquinho. Tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, gente? O princípio bíblico, ele é muito mais amplo. É ostentação. Ostentação, né? Aí o que ele condena, o que a Bíblia condena é a ostentação. E o que a Bíblia chama a gente, né, é a ter uma vida reta. E a vida reta, ela inclui muitas coisas. Ela inclui tudo na sua vida. Não é só pôr e colocar um brinquinho, né? Então isso é muito triste. Né, isso pra mim é muito triste, que você embase toda a sua vida espiritual em algo tão assim. Pra mim é realmente pessoas que estão ainda bebendo leite materno na sua vida espiritual. Pessoas que ainda estão comendo papinha. E eu não posso julgar, né? Eu tenho que compreender que ela ainda tá nessa fase e que ela vai entender em algum momento que a Bíblia pede algo muito maior. Que a Bíblia pede algo muito mais difícil de se fazer. Que a Bíblia nos pede algo muito mais complexo da nossa vida, que é ter uma vida reta, né? E aí, a ostentação, ela pode vir de diversas formas, o chamar a atenção pode vir de diversas formas. E aí é você que tem que ver na sua vida como é que a ostentação, ela tem se dado presente, né? Ou você que tem que ver na sua vida como você faz, né? O que você tem feito
É você que tem que ver. Eu não. É você com Deus. Eu te falo o princípio. O princípio bíblico é um chamado a que nós devemos ter uma vida modesta, uma vida que não seja de ostentação, um amor aí, né, às coisas, né? Por quê? Porque isso leva a você ter amor a coisas. Entende? Não tá mal você ser rico, não tá mal você ter dinheiro. Abraão era uma pessoa super rica. Mas onde está o teu coração? Né? Onde está o teu coração? O princípio bíblico, ele é tão profundo, ele é tão lindo, ele é tão hermoso, ele é tão maravilhoso, né? Que ele leva a gente a repensar toda a nossa vida. Não só o uso disso ou não uso daquilo. Vocês estão entendendo? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tenho muitas mais coisas para falar. Eu espero que vocês pensem muito na vida de vocês. E que você, na próxima vez que você, como cristão aí que acredita que os cristãos não podem usar joias, eu já ouvi isso, eu já ouvi uma pessoa dizer pra mim assim, poxa, eu vi tal pessoa usando um brinquinho e isso afetou a minha fé. Se a tua fé tem sido basada, e se a tua fé ela é, como se fala, afetada por ver alguém de brinquinho, realmente quem tem que repensar a sua fé realmente é você, não a pessoa que tá lá usando brinquinho, né? É você que tem que ver em que você está baseando a sua fé, né? No que tá a sua fé tá baseada, né? Se você colocar um brinquinho, se você tirar um brinquinho, se a pessoa usar um brinquinho, isso que se basa a sua fé, de verdade, mesmo. Então, assim, vamos começar a comer alimentos sólidos na nossa vida espiritual e tentar fazer mudanças que vão ser eternas, que a gente vai levar com a gente lá no céu, né? E se você quiser usar o brinquinho, se você não quiser usar o brinquinho, é você com Deus, tá bom? Então, é isso que eu penso, é isso que eu acho, e vocês fiquem com Deus. Eu espero ter sido clara no estudo aqui de alguns textos e que a gente possa ser bons cristãos, né? Que Deus nos ajude a ter uma vida reta, né? Que Deus nos ajude a ter uma vida reta, com brinquinho ou sem brinquinho, gente. É que uma vida reta, uma conduta reta, um espírito manso, um caráter sereno, é com brinco ou sem brinco. Vocês estão entendendo? É com joia ou sem joia. É aqui, ó. Aqui, com Deus. Tá bom? Um beijo muito grande para vocês e que Deus abençoe. E se vocês tiverem alguma dúvida mais, o que vocês acharem e pensarem que eu posso ajudar, já sabem que eu não vou dar a minha opinião, não vou me embasar aqui no meu achismo, eu vou estudar de novo, né? Vou voltar a estudar algumas coisas para poder responder vocês. Tá bom? Um beijo muito grande, fiquem com Deus e até a próxima!